Boa noite, bem-vindos a uma live surpresa com um tema que a galera pediu bastante pra gente, então, conversando com a Sandra, resolvemos trazer para vocês hoje o assunto em que ele só me critica, ela só me critica. E aí, gente, o que fazer com isso, né? Quem já viveu isso na sua vida, no seu relacionamento, às vezes no seu trabalho, em casa, com seus pais, levanta a mão. Eu já vivi isso. Eu acho que a grande maioria deve ter vivido isso, ou com o pai, ou com a mãe. E depois, muito provavelmente, também viveu isso com a esposa ou com o marido. A Sandra já está entrando aqui. Vai falar mais juntos sobre isso. Oiê! Uau, amor, Oi, gente, boa noite. como você tá Dani, boa linda aí. noite. Uau! Uau, 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 uau. Tô, tô um pouquinho cansada, né? Um pouquinho Não, cansadinha, amor? não, não, não stop. Amor, e o tema de hoje, eu já comecei falando um pouquinho enquanto você entrava, que é assim, ele só me critica, ela só me Uhum, critica, né? Eu tava comentando uhum, que provavelmente você que está assistindo a gente, assim como eu e como a Sandra, já viveu isso na sua casa com seu pai ou com a sua mãe, às vezes com um dos seus irmãos. E depois, quando você casou, provavelmente isso está uhum. acontecendo na sua vida com o seu marido ou com a sua esposa. E agora, né? Como que a gente convive com isso? Ou será que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar essa relação, para transformar isso? E aí? O que a gente pode falar sobre isso? Bom, esse assunto é. Por que que a gente resolveu falar disso hoje, pessoal? Uhum. Porque a demanda que está aparecendo, na verdade não é novidade, né? Mas não sei se é por conta de pandemia, enfim, né? As coisas estão mais afloradas, as emoções, enfim. Tá vindo bastante demanda para nós, né? Essa questão de, puxa, o outro só me critica, eu só sou criticada, especificamente nas relações marido-mulher, né, nos relacionamentos. Mas, quando a gente se sente muito criticado, que só recebe críticas do outro, isso é em qualquer relacionamento, né, inclusive de trabalho, né, às vezes é do seu superior, às vezes é dentro da sua casa, às vezes é com seus amigos mais próximos, enfim, é em N contextos. Mas a gente vai falar aqui um pouquinho específico da relação de casais, né? Porque é mais complexo a relação entre marido, mulher, namorado, namorados, parceiros, é mais complexo que todas as outras relações, tá bom? Vamos É entender onde o um bicho pouquinho. pega, É, pega mais, né? vamos entender um pouquinho por que isso acontece. Bom, primeiro, se existe uma crítica, é porque existe uma insatisfação. Se não tivesse a insatisfação, o outro ou a outra não estaria criticando, né? Então tem alguém aí na relação que está insatisfeito. Só Até que porque, né, pessoal, para quem já passou pela lua de mel, ou tem ideia do que é lua de mel, na lua de mel não tem muitas críticas, né? Porque não tem muita insatisfação, né? exatamente. E o segredo da relação, né, o segredo da vida a dois é aprender a lidar com a crítica. E se você fizer uma Uhum, pesquisa, assim, quem gosta de ser criticado ou criticado, levanta a mão. Eu acho que a grande maioria, eu não gosto de ser criticado. São nos núcleos familiares onde nós convivemos com mais críticas. E depois do núcleo familiar é no núcleo profissional, né? Na profissão, lá às vezes com o chefe, com o parceiro, com o cliente, a gente consegue lidar melhor com a crítica. Por qual motivo a gente consegue lidar melhor? Porque não existe um vínculo emocional tão forte, então é mais fácil. Porém, quando você tem uma pessoa que não tem uma autoestima muito elevada, mesmo com pessoas que não existe uma conexão emocional muito forte, como por exemplo um cliente ou um par no trabalho ou um líder, tem dificuldade em lidar com a crítica, forte dificuldade. Aí, o que uhum, que essa pessoa tende a fazer? Ou ela vai se encolher com a crítica que veio, ou vai ser reativa com a crítica que veio. Agora, considerando um alicerce emocional mais equilibrado, né, uma pessoa com mais inteligência emocional, saberia lidar melhor com a crítica. Agora, o que é lidar melhor com a crítica? Não é você receber a crítica, guardar dentro de si, explodir lá dentro, depois te dar uma enxaqueca, uma úlcera, uma gastrite, a pressão subir, enfim, te dar alguma alergia, nada disso. Não conseguir dormir à noite de raiva, chegar em casa e descontar na mulher, descontar no marido, não. Lidar com a crítica significa emocionalmente acolher esta crítica. Se não faz sentido, deixa ela embora.
Se faz Uhum. sentido, é aprender com ela, né? A crítica ela tem um propósito, né? Ou é para te fazer aprender, ou se não faz sentido, você deixa aí. Isso quando você tem uma autonomia emocional, quando você está ok emocionalmente. Caso contrário, o terceiro efeito dela é te fazer ficar mal, é te fazer te sentir desvalorizado, desvalorizado, desrespeitado, desrespeitado, rejeitada, rejeitado, esse monte de coisa. Agora, gente, o que a gente quer passar para vocês, a gente não vai aprofundar muito nas emoções, que Não dá nessa tempo, live né? não É. acaba. Né? Ela não acaba e a gente não vai conseguir concluir para vocês. Então, a gente vai dar algumas dicas aqui importantes. Né? Na jornada da mentoria, a gente consegue aprofundar bastante isso, num set Uhum. terapêutico. Aqui, Uhum. vamos trazer um conteúdo diferente, mas importante. Na semana Deixa eu passada, só uma coisa que diga, você amor. falou, de receber a crítica, né? Aham. E acolher essa crítica se fizer sentido para você. Se não fizer sentido para você, manda a crítica embora. É porque tem dois tipos de críticas, né? Tem a crítica que ela é construtiva e tem a Uhum. crítica que é destrutiva. Exatamente. Normalmente, o casal, quando está neste impasse ou nessa fase, né, vivendo isso, ele só me critica, ela só me critica, né? É porque a coisa já não está boa mesmo. Normalmente são as críticas destrutivas, não são mais as construtivas, né? Ou um mix dos dois, mas as destrutivas vem que vem mesmo, né? E aí, como fazer, né? Então, não acolher nenhuma, finge que não escuta, Uhum. e o que o Fábio falou agora, né? E aí vai dormir com uma enxaqueca ou vai descontar no outro. Como lidar com essa constância, né? Com essa frequência, né? Porque chega um momento que, se a gente não souber lidar com essas críticas, né? Tanto quem diz como quem recebe essas críticas, se não souber lidar com isso, qual que é o resultado? Vai separar, vai É. brigar e vai separar. E às vezes é uma família que está em jogo, né? Com filhos, enfim. Não quer dizer que não se gostem, né? De novo, a gente volta na mesma tecla, né? Muitos casais se separam se amando, né? Uhum. Porque não E continua souberam acontecendo, lidar né? com as. Continua Muito, porque não acontecendo. souberam lidar com questões como essa, por exemplo, né? Então, o que fazer, né? E aí vem o seguinte, gente. É importante vocês perceberem como que a crítica vai se desenvolvendo na relação. São críticas mais construtivas ou críticas mais destrutivas? Posso só dar uma palhinha de uma e outra, Fábio, bem Claro, rapidinho, vai lá, vai né? lá. Uhum. Porque às vezes a gente vai falando e não sabe exatamente em qual das duas se encaixa. A Sim. crítica construtiva, né? Ela não é para denegrir o outro, não tem ofensa, não tem agressão, nem na forma de falar, né? Então, é diferente da destrutiva que vem para massacrar mesmo, sabe? E normalmente vem com muita emoção de raiva, de cobrança, blá, blá, blá. Então, por exemplo, no casal, né? Às vezes a esposa fala que, vamos supor que o marido, na percepção da esposa, da parceira, ele é preguiçoso, na percepção dela. E aí ela fica criticando. Ah, você não faz nada, você é um preguiçoso. Isso é crítica, né? E isso é uma constante, isso não é um dia, isso não é uma semana, isso é por um longo prazo. E aí, essa é uma crítica destrutiva. Mas você é um preguiçoso, você não faz nada mesmo, você não serve para nada. Percebem que há ofensas aí, que há agressividade aí, né? Então, essas são críticas destrutivas. Olha como fica diferente, né? A gente enviar a mesma mensagem, dar o mesmo recado, mas de uma forma construtiva. Neste mesmo exemplo, a parceira chega pro parceiro e fala: Nossa, eu tô tão cansada, né? Será que a gente pode pensar num plano juntos de como que a gente pode organizar juntos essa casa, né? O que você acha da gente começar a dividir as tarefas, né? E aí começa a ser mais sugestionável, né? E menos agressivo, né? É claro que às vezes não vai funcionar na primeira, não vai funcionar na segunda, mas uma coisa é certa, não vai distanciar o casal como na crítica destrutiva. Porque a crítica destrutiva em excesso distancia. Ok, pessoal? Perfeito, amor. Ó, e essa dica que a Sandra deu, gente, ela é bastante importante, porque vamos construir a relação. Quando o casal se une, quando eles casam, no início do relacionamento, é como se fosse duas lousas em branco. Primeiro acabou a paixão, quando tinha essa paixão, essas lousas, elas estavam meio que
fundidas, tudo junto e misturado, e aqui. Aí depois eles se casam, aí a paixão acaba e são duas lousas em branco. E aí eles começam a perceber as diferenças no outro, o jeito de ser diferente no outro ou na outra, vão começando a se sentir contrariados e contrariadas. E é nessa contrariedade que chega a hora de você saber fazer uma crítica, ou saber dar uma devolutiva. E aí entram essas regras que a Sandra falou que são muito importantes. Porque se você, logo no início do casamento, no início da relação, já faz uma crítica que às vezes é mais pejorativa, né, que é destrutiva, como a Sandra disse, pô, você é um tremendo preguiçoso, hein, cara? Você vai lavar louça hoje ou não? Caramba, parece tua mãe aí, ó, que não lava nada, quem lava é teu pai, ou parece, sabe, sei lá, enfim. Ou você tá pensando que sou tua mãe, que só eu vou lavar, e teu pai fica lá sentado? Não, vai lá lavar louça. Já era, né? O casamento, no começo da relação, ele vai segurando, talvez vocês não briguem a respeito disso, mas lá na frente isso vai acumulando. Lembra aquela lousa em branco? Ele vai marcando, olha, ela tá falando assim, aí a esposa vai marcando, ele tá criticando sobre isso, e vai acumulando, e vai enchendo a lousa, e vai enchendo a lousa. E percebam que isso, né, não gera mudança. Isso não vai gerar mudança, melhoras. É capaz de gerar mudança, assim, num relacionamento convencional, né, que é, na maioria das vezes, não gera mudança. Né? Quando um casal está mais maduro, o que é extremamente incomum, aí essas críticas podem ajudar a gerar mudança. Mas é muito difícil. É muito difícil, porque normalmente o casal não está pronto para isso. A maioria dos casais não está pronto para o casamento. Né? Eles casam sem estarem prontos. Nós temos uma live que a gente fala sobre as escolhas erradas, né, no casamento. Não que escolheu a pessoa errada, não é isso. Né? Mas a forma como escolheram era imatura. Ao final, aquela pessoa é a pessoa certa. Mas a forma como foi escolhida é que não foi a melhor forma. Né? E aí eles vão descobrindo a escolha do parceiro na relação, né? E afirmando essa parceira e esse parceiro ao longo dos anos. Então é um super desafio. Mas voltando para a crítica. E aí eles começam a se incomodarem na relação e fazerem críticas um ao outro. Com o passar do tempo, essa lousa, que no início era em branco, ela começa a ser preenchida, ela fica completa. E não tem mais onde colocar as críticas e elas transbordam. Resumindo, é a hora que o cônjuge, a esposa ou o marido já estão de saco cheio. E aí, não importa como você faça a crítica. Você pode falar com todo o amor do mundo que pode ser que o seu cônjuge já interprete errado. Então, quando um casal chega neste, sabe, onde ambos começam a ficar meio de saco cheio, quem está fazendo a crítica já está cansado de fazer a crítica. Quem escuta já está cansado ou cansada de ser criticado. Olha, vocês estão próximo de um rompimento. Sim, né? vai se distanciando. Esse rompimento ele pode acontecer rápido, em um ano, em meses ou em anos, ou às vezes não acontecer fisicamente, ficarem casados por uma vida inteira, mas emocionalmente já romperam lá atrás. Né? Estão casados por outros motivos. Emocionalmente desconectados. Também é muito comum, hein, pessoal? Não se separam fisicamente, mas emocionalmente já não estão conectados. Vamos olhar se... Será que o problema é a crítica ou será que o problema é o incômodo de quem está sendo contrariado ou contrariado? Hein? Vamos pensar com carinho. O maior problema é a crítica ou o maior problema é o incômodo da pessoa que se sente contrariada ou contrariada? Ou seja, né, pessoal, é começar a ter um olhar para o que está de trás, né, o que está por detrás dessa crítica, né, desse excesso de crítica. Inclusive as destrutivas, as construtivas, o que está por detrás dessa crítica, né? O que normalmente faz acontecer, surgirem as críticas no casal, é que a esposa quer que as coisas funcionem dentro de casa e no relacionamento de um jeito, e o marido quer que as coisas funcionem do jeito dele, do jeito dele. Cada um quer do seu jeito. E esses jeitos muitas vezes não se conversam. E aí começam a entrar numa queda de braço, muitas vezes, para ver qual jeito vai vencer. E aí, normalmente, a gente pode ter dois casais que são fortes e que vão ficar nessa queda de braço durante muito tempo. E, às vezes, pode ser um casal em que ela é mais forte e aí ele se encolhe. Não que ele concorde, mas ele se encolhe. Ou ele é mais forte e ela se encolhe, mas não que ela concorde. Nenhum desses exemplos, o cenário ele é bom. Porque quando os dois estão numa guerra de medindo forças, numa queda de braço, nenhum dos dois está enxergando o outro, está respeitando o outro, está acolhendo o outro. Né? Pelo contrário, estão competindo para ver quem vence.
Quando um se impõe mais, que normalmente é quem critica mais, homem ou mulher, e a outra ou o outro se encolhe, é verdade, Janinha, e o diálogo vai indo embora, né? Já não tem mais Uhum, diálogo, né? uhum, E o outro ou a outra se encolhe, ambos se sentem incomodados, desrespeitados, contrariados, de verdade, com raiva um do outro. uhum, Obviamente que uhum, tem tristeza no meio disso, né? Tem uma série de outras emoções, mas que também tem raiva, e já não tem, uma hora acaba o diálogo. Não uhum. vai ter mais diálogo, porque assim, na cabeça de um é assim, ó, se eu falar alguma coisa, eu tô sempre errado. Aí a outra pessoa é, se eu falar alguma coisa, eu sou chato, eu sou chato, eu só critico. Então aí eu não posso contar com você, eu também não posso contar com você, então é melhor cada um não falar nada. E aí acaba o diálogo. Então, e agora, gente, como fazer com isso? A premissa, ou uma das premissas de um bom casamento, uma das premissas de um bom casamento é que esse casamento seja construído com base num acordo, e nesse acordo vocês vão escolher em acordo o jeito de cada um vai nortear a regra dessa convivência dessa casa. Aí a coisa funciona. Ou seja, a esposa vai ceder aqui em alguns aspectos, entra num jeito que é como o marido acha que é melhor, depois o marido vai ceder, entrando numa forma do qual a esposa acha que é melhor. Aí muitas vezes, né, conforme eles vão amadurecendo e evoluindo, o jeito de cada um faz com que surja um jeito novo muito melhor. Mas isso, gente, quando acontece, a gente já está falando de um casamento mais maduro, né? Por isso que a gente Uhum. sempre diz que a melhor unidade se forma da diversidade. Ou seja, Uhum. jeito de ser diferente da esposa, jeito de ser diferente do marido, ambos criam uma forma de conviver, uma forma de fazer, uma forma que esta forma passa a ser a melhor. Né? Em Mas que ambos se doam, né? Ambos vão isso, se amor. doar nesses acordos, mas sem perder a individualidade de cada um. Exatamente. Por quê, gente? Porque nos relacionamentos existem três dimensões, três universos, né? O universo do eu, o universo do outro e o universo do nosso. Os acordos entram neste nosso aqui. Aqui ambos cedem. Aqui não pode ser uma competição, não pode ser Isso. a queda de braço que o É. Fábio estava falando, né? E para acontecer o acordo, vamos lembrar, ó, antes, né, quando uma pessoa só critica e a outra tenta só se defender, né, o que que acontece? Ambos não se sentem escutados, ouvidos, acolhidos, respeitados. Ou quando ambos ficam criticando e brigando, a mesma coisa, não se sentem acolhidos, respeitados, etc. Quando eles sentam para estabelecerem um acordo, eles se escutam, eles se acolhem, né? Porque um acordo só existe quando você escuta, são duas pessoas, né? Quando ambos participam. Então aí tem troca. Aí, se você chegou, se o seu relacionamento está naquela situação extrema, né? Não adianta mais sugerir, criticar nem pensar, já não tem mais diálogo, enfim, já estamos muito distantes, né? E provavelmente Uhum. desconectados já emocionalmente, mas ainda temos um relacionamento, a coisa não jogou a toalha ainda, né? O meu parceiro, ele não quer fazer terapia, ele não quer enfim, não quer fazer nada, né? Ou sou eu que também, talvez eu também não queira mais fazer nada, já estou entrando na desistência. E o outro também. Se você acredita que a pessoa que você tá, essa pessoa com que você quer continuar, né? Você, assim, você ainda gosta dessa pessoa, tem planos com essa pessoa, tem sonhos com essa pessoa, né? Enfim, existe ainda, é mais do que o amor, né? Existe um compromisso mesmo seu com essa pessoa, né? E você já tentou todas as estratégias que você sabia e não deu certo, né? Começar em, ou você é que critica muito, ou você é a pessoa que ouve muitas críticas, né? Então, Uhum. em ambos os casos, a estratégia, quando chega nesse extremo, a estratégia não deu certo. Reconhecer que essa estratégia não está dando certo é o primeiro passo. Porque senão a gente fica, né? Gente, no casal é muito isso, fica martelando na mesma tecla, fica martelando na mesma tecla, até romper. Ou então, tem casais que ficam nessa briga, nessa competição, por 20, 30, 50 anos neste cabo de guerra, medindo força. Ah, eu não vou fazer porque ela não manda em mim. Ah, agora que eu não faço porque ele não manda em mim. E isso não tem fim, né? E por que viver assim, né? Podendo extrair coisas muito melhores da relação, né? O relacionamento não é para isso, né? Não é para ser uma guerra, é para ser qualquer outra coisa menos uma guerra. Enfim,
Chegou no extremo, não deu certo, tomar consciência que a tua estratégia não está funcionando. Seja o lado que for que você esteja. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, buscar uma estratégia diferente. Você, independente do outro. Começar a testar uma nova estratégia. Então, se você é a pessoa que critica muito, né? Porque, e muitas vezes até tem fundamento algumas críticas, né? Se seu parceiro é preguiçoso, poxa, precisa de realmente dividir tarefas, neste exemplo. Muitas vezes não contribui, né? Não contribui, ou enfim... Ou então, não é não é como parceiro, você esperava. não é amigo, Não é né? parceiro, Enfim, pode não estar exato. atendendo uma série de requisitos. Isso, às vezes, e para quem tem filhos, né? Às vezes não entra em acordo na educação dos filhos, ou às vezes não entra em acordo em relação a dinheiro. Em N contextos do relacionamento. Você muda a sua estratégia, mesmo que o outro não mude, porque existe uma possibilidade, quando você muda a tua estratégia, de que o outro também precise mudar a dele. A não ser que, Gente, é que uma jogue possibilidade. a toalha. Jogar a toalha é separar, né, pessoal? Mas, amor, é bom reforçar que essa possibilidade, quando você muda a sua estratégia, do outro mudar, ela é muito grande. Só que, e é assim, né, gente, ó, mudar a estratégia não significa mudar a estratégia e manter essa estratégia diferente por 2 dias. Não é assim, não vai funcionar assim. Eu vou mudar minha estratégia só hoje, mas aí no dia seguinte volta a criticar. Vou fazer um elogio para 50 críticas. Não é assim, pessoal. Ou vou mudar por uma semana. Não é. Mudar a estratégia significa mudar mesmo de verdade. Né? Porque você entendeu que faz sentido. Isso não é um processo simples. Muitas vezes é difícil da gente descobrir sozinho. Isso, porque mudar a estratégia, antes de mais nada, é porque você está tomando consciência, né, de você mesmo, né, do que você também tem para melhorar, enfim. Então, antes de mais nada, é um processo interno que depois ele vai fazer efeito ou não, né, no externo, no caso, na relação, tá bem? Mas tudo começa no interno. E só um parênteses, né, pessoal? Existem situações na vida de um casal que são situações que trazem mesmo muito estresse, e esse estresse pode gerar muitas críticas, muitas cobranças do outro. Mas são situações pontuais, por exemplo, teu parceiro ficou desempregado, né? Então, então são situações que a gente tem que pôr na balança, que isso vai passar, isso é uma fase, a pessoa não é daquele jeito, ela está daquele jeito, né? No caso, no exemplo aí, mais acomodado. Então, situações de luto, né, pessoal? Então, se o seu parceiro está enlutado, perdeu o emprego, alguma situação financeira que eventualmente esteja acontecendo. Essas situações, né, essas fases mais pontuais geram mais estresse e aí tendem a gerar mais cobrança um do outro mesmo, enfim. Agora, na rotina, né, no dia a dia, né, esse excesso de crítica não é saudável, né, e se não for visto, acolhido, né, seja por um ou seja por ambos, leva à separação. Bom, o que a gente tem aqui? Importante para vocês. Na live da semana passada, nós utilizamos a teoria de tipos psicológicos de Jung. E aí a gente estava falando, né, a respeito do... como é que era, amor? Ela fala muito e ele fala de menos. Demais. Ela fala demais e ele fala de menos. E a gente usou a teoria de tipos psicológicos. Vamos trazer hoje um pouquinho a teoria de tipos psicológicos para cá, novamente, para que vocês percebam que as pessoas são diferentes e são como são em alguns aspectos. Elas podem amadurecer, mas a essência são como são. Isso a gente fala lá naquela outra live. Então, isso que a gente está falando, gente, é Jung. Não sou nem eu e nem a Sandra. Nós aprendemos com esse cara, né? Um cara que veio logo em seguida, depois de Freud. Pô, um cara sensacional. É uma das principais referências da psicologia. Né? Então, Jung ele categorizou também o ser humano de 2 formas, que a gente vai colocar aqui numa linguagem muito simples para vocês. Como assim? Algumas pessoas são mais metódicas e outras são mais tranquilas. Por que uma pessoa se torna mais metódica e outra pessoa se torna mais tranquila? Isso a gente também tem vários vídeos no canal falando, mas é importante vocês saberem, umas são mais metódicas e outras são mais tranquilas. O que é mais metódico ou mais metódica? É que tranquilas as coisas... no sentido de flexíveis, né? Assim, eu vou colocar o excesso, o extremo de cada um deles para facilitar o entendimento. Para ficar bem claro, isso. Né? Então, o extremo do metódico.
né, é que as coisas precisam acontecer como esta pessoa quer. Mesmo que a forma como esta pessoa quer não seja a melhor, não seja a mais adequada, mas na cabeça desta pessoa que quer que seja assim, é a melhor forma e pronto. Aí depois a gente tem aqui do outro lado o extremo da tranquilidade, que é o famoso deixa a vida me levar, vida leva eu. Sabe, que não gosta, sabe assim, gosta da coisa fluida. Conforme for acontecendo, a gente vai fazendo, sabe? Se Não der gosta tempo, a muito gente das vai. regras, né? Não gosta muito do Isso, planejamento. exato. Se for, foi. É mais ou menos assim, ó. Este metódico, essa metódica, quando vai viajar, faz o planejamento, vê os hotéis que vão ficar, quanto vai gastar, como é que vai ser, sabe? Estou levando um extremo, ok? Né? Quanto tempo vão ficar em cada lugar, quais são os pontos turísticos que vão ser visitados, já pesquisou quais são os restaurantes que vão, já pesquisou um monte de coisa. Esse é o metódico. E o mais tranquilo, a mais tranquila, vai ser assim, quando a gente chegar lá, a gente vê, A né? gente resolve na A gente hora. resolve na hora e assim vai. E é muito comum pessoas casadas com esses perfis diferentes. E, gente, isso é da essência, né, da pessoa, né? E que quando se sentem pressionados, essa essência ela vem mais à tona ainda. Quando estão bem-humorados, quando as coisas estão ok, sabe, não se sentem contrariados, eles conseguem ser um pouco diferentes, né? Então, mais tranquilo, consegue trazer um pouco de método, de processo, de planejamento para as coisas. E aquele que era mais metódico consegue ser mais flexível, né? Então, a gente tem isso aí, ó. É importante você saber que algumas pessoas, 50% da humanidade é desse jeito, e os outros 50% são desse jeito. Aí você pode pensar assim, então eu queria casar com alguém que também fosse metódico assim como eu. Aí é onde a gente vai ter aquele casamento de queda de braço. Quando a gente tem um mais metódico e um mais tranquilo, é onde a gente tem aquela relação onde um se encolhe e o mais metódico fica criticando. Só que aí a gente tem o equilíbrio emocional, ou seja, a maturidade emocional de cada pessoa faz com que esse ser metódico não seja em excesso. Esse ser flexível, mas tranquilo, não seja em excesso. Eles conseguem se equilibrar. E aí é onde a coisa flui mais, aí os casamentos fluem mais. Isso na maturidade emocional. Isso na maturidade emocional. Mas quando não tem essa maturidade emocional, o bicho vai pegar, né? Alguém vai criticar demais e alguém vai escutar demais. Ou ambos vão criticar demais. Quando a gente tem duas pessoas que criticam muito, os casamentos não costumam durar, né? Os casamentos rompem muito mais rápido. Agora, quando a gente tem uma pessoa que é mais tranquila e uma outra mais metódica, e é um metódico que critica muito, aí os casamentos tendem a ficar mais tempo. Emocionalmente se combinam, dá match, e eles são mais duradouros, né? São mais longos. Mas não quer dizer que seja o melhor cenário, né? Porque pode dar match, mas ambos estão insatisfeitos. O melhor, e porque ambos se sentem muito incomodados na relação. Aí vão ficar chorosos, chorosas, né? O melhor cenário é onde se estabelece um acordo. É muito louco, né? Porque para o metódico ou para a metódica, o parceiro que é mais tranquilo, tranquila, ao mesmo tempo que essas características foram importantes para que o metódico se apaixonasse pela tranquila, as características do metódico que afasta o casal, né? São as mesmas coisas que afastam o casal. E o mais tranquilo também se apaixonou pela capacidade de planejamento, pela organização e etc. e tal. Depois fica afastando o casal. Então, o primeiro ponto é vocês entenderem que essas pessoas são diferentes. Porque só o fato de você saber que 50% da humanidade é mais metódico e os outros 50% são mais tranquilos, você já sabe que a pessoa é assim. E, gente, isso para mudar é bastante complexo. Como que este outro muda? Quando você respeita a sua parceira ou seu parceiro, seu marido ou sua esposa. Aí, Sampa, o que é respeitar? É você permitir que na vida de vocês algumas coisas fluam como essa pessoa mais tranquila quer. Lembra das três dimensões, dos três universos, né? E essa pessoa mais tranquila também cede verdadeiramente que algumas coisas sejam mais planejadas. E assim vão entrando num acordo. Agora, o que tende a acontecer? Algumas pessoas, além de serem metódicas, são críticas demais. Sabe assim, tá no jeito de ser. Isso é mutável. Esse crítico em excesso, ele pode ser melhorado.
É só trabalhar emocionalmente. E algumas pessoas também são tranquilas demais, né? Uhum. Ou seja, este excesso de tranquilidade aqui piora a relação e este excesso de crítica, né, piora. E, gente, vamos falar uma Uhum. coisa para vocês. A pessoa que é tranquila demais normalmente recebe o rótulo de mole, né, de falta de personalidade, de muito, sabe assim, porque é tranquila Parada, demais, devagar. parada, devagar. Uhum. Uhum. E a pessoa que é Às vezes crítica, também, né, preguiçosa, preguiçosa, preguiçoso, exato. não quer nada com a vida. Aham. E a pessoa que é crítica demais, vamos colocar demais, recebe rótulo de de mandão, de Controlador, mandona, de controlador, controladora. de chato, né? Nossa, só pega no meu pé, né? E aí vão recebendo esses rótulos. Então, gente, é importante. Por que que a gente está falando isso? Para que você que está assistindo aqui consiga se perceber em que estágio você está. Se você já está no estágio desses rótulos, de um desses rótulos, seja do tranquilão ou da tranquilona, ou do crítico, da crítica, né? É a hora de você falar, opa, tô demais. Sim, a gente entende você tem razão para estar assim, né? Mas essa estratégia não vai funcionar. Uhum. Essa estratégia vai levar vocês, infelizmente, para o rompimento. Para o rompimento da relação. Para o rompimento da relação. Ah, gente, e super importante, ó, super, 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 super importante. Conforme você vai se sentindo incomodado ou incomodado, né, ou porque o outro não muda, ou porque o outro só me critica, ou porque você critica muito e fica esperando que o outro seja diferente, né, às vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu não critico, eu só falo para ele. Gente, é a mesma coisa. Então, conforme se você não mudar a estratégia, existe chance de vocês romperem. Mas, gente, eu me perdi. Era outra coisa que eu ia falar para vocês. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Você que critica demais, ou você que se sente criticada ou criticado demais, ambos estão muito cansados. Ambos não aguentam mais. Vocês vão ser enganados pelo que vocês acham que é o certo a fazer. Como assim vocês vão ser enganados? Isso é uma afirmativa. A dor e o incômodo vai ser tão grande que você vai tender a generalizar. E o seu consciente, o seu racional, não vai olhar para tudo que está acontecendo de verdade. Ele vai olhar só para o que o seu cérebro emocionalmente generalizou, né? Então, ou seja, a dor vai fazer você generalizar e vai te dar a informação de que a sua felicidade vai ser longe disso. Ou seja, ele diz assim, olha, você não pode ter mais isso na sua vida porque isso está te fazendo mal. E verdade, né? Para o seu cérebro, hormonalmente, né? Tá fazendo mal, está liberando cortisol dentro de você. E o seu cérebro está lendo isso, né? O cortisol e todo o coquetel hormonal que te faz mal. E o seu cérebro vai falar assim, isso não tá bom para você. Isso precisa ser mudado. Só que ele não sabe se continuar casado ou casado é bom para você ou não. O que ele sabe é que o seu corpo está recebendo uma série de sabe assim, um coquetel tão pesado que não está fazendo bem hormonalmente, né? A gente precisa de outros hormônios aí, de serotonina, né? De outras coisas, de dopamina, papapá. E agora? E agora? E agora? E aí você vai tender a achar que, porque ele vai pedir para você se afastar. Então você vai fazer uma leitura de que a melhor solução, infelizmente, é se separar. Essa é uma decisão enviesada do seu cérebro, não é uma decisão racional. A decisão racional é quando você consegue colocar todos os prós e contras. Como vai ser sua vida depois, né? Como ficam, caso você tenha filhos, como fica a situação dos seus filhos, a felicidade deles. E a gente não está falando para você ficar casado pelos seus filhos, pelo amor de Deus. É importante que vocês fiquem casados pela relação de vocês, que vocês lutem para construir a relação de vocês, porque isso é a melhor coisa que a gente pode dar para os nossos filhos. Diferente de sustentar uma relação pelos filhos e não lutar pelo crescimento, pela evolução da relação do casal. Lute pelo crescimento da evolução do casal, que os seus filhos vão se beneficiar demais. De novo, quando você está num momento de muita dor, o seu cérebro vai te falar, foge, foge. E aí você vai achar que é para você fugir. Que num casamento significa o quê? Se separar. E é muito interessante, né, que no primeiro momento, a pressão, né, quando o casal já está nesse nível de estresse, de cobrança e crítica, né, e aí se eles resolvem se separar,
vem um alívio, né? Assim que eles se separam, vem um alívio muito que vai durar grande. alguns meses. Que nos engana também. A gente chama aquilo de felicidade. Nossa, por que eu fiquei casada há tanto tempo, né? Mas tô tão feliz, tô tão melhor agora. É muito comum isso, né? Mas isso é uma falsa felicidade, porque isso é um alívio da pressão que você estava vivendo lá atrás, né? E a sua realidade, esse alívio vai passar, e aí você vai começar a realmente se dar conta, dos efeitos dessa separação. Da mesma forma como o cérebro generalizou em função da sua dor emocional, ele vai generalizar assim que você sai da dor. E ele vai dizer para você assim, ó, e você vai achar que isso é verdade. Melhor, hormonalmente ele vai dizer, tá? Através de como os neurotransmissores vão trabalhando de você, ele vai dizer assim para você, olha, foi a melhor decisão que você tomou, generalizando. E você vai acreditar nisso. Então, durante um período você vai acreditar nisso, até que vem a razão e você começa a se dar conta de coisas que você não tinha pensado, que não tinha olhado quando você decidiu se separar. E aí você vai falar, gente, não foi a melhor decisão, não. E aí você vai começar a ter um outro tipo de sofrimento. E é um sofrimento que dói porque, de novo, muitos casais, a Sandra sempre fala isso e gosta de reforçar também, porque muitos casais se separam se amando. Só que... Até porque, né, pessoal, ninguém casa para separar, né? Quem casa ou quem vai morar junto, você não casa para morar junto um mês com aquela pessoa, né? Nem para ficar casado por um ano. A ideia, né, a proposta desse compromisso, né? O nível de proposta desse compromisso é que seja a longo prazo. Pode até, enfim, na teoria é até que a morte nos separe, né? Exatamente. Então, antes de mais nada, a gente sempre gosta de lembrar que nós defendemos lutar pelo casamento, salvar o casamento. E a exceção disso é quando a vida está em risco. Então, se a sua vida não está em risco? Se a vida mesmo, né? Então, mulheres sua vida, em situação a vida de dos vulnerabilidade, filhos, né? agressão, violência doméstica. Então, essas coisas é tudo exceção e não entra aqui na nossa defesa. Nesses casos de violência doméstica e afins, é sim para denunciar e se separar, não é para se manter em risco. Mas voltando aqui para o nosso Nada assunto, impede que vocês voltem de depois, né, amor? Mesmo nesses casos onde você se separa, porque a vida está correndo risco, nada impede que vocês possam voltar depois também, porque todo mundo é capaz de se tornar melhor, né? E às vezes, por incrível que pareça, depois de um momento desse muito duro e muito grave e muito traumatizante para todos, é que algumas pessoas se transformam. Né? Não que isso seja uma regra, né? Muitos repetem isso assim. Normalmente as pessoas não se transformam em qualquer separação e continuam repetindo o mesmo padrão de escolha, o mesmo padrão de relação. Aí depois Por quê? Porque não enxergaram aquilo. Gente, a gente não muda aquilo que a gente não enxerga. Nós até falamos isso numa outra reunião. A gente não muda aquilo que a gente não enxerga. Então, se a gente se separa sem entender, sem ter enxergado quais foram os reais motivos, né, no meu autoconhecimento, né, na maturidade minha e do outro, se a gente não enxerga esses pontos, vai continuar cego na próxima relação. Então, pessoal, só voltando aqui, lembra que no começo da live a gente perguntou assim, e agora, né? O grande X da questão no casal, ou seja, o grande problema na relação do casal são as críticas ou é a forma como cada um lida com a contrariedade? Né? Se a gente for assim, óbvio que se a gente for tirando as camadas da cebola até chegar no núcleo, a contrariedade não é o núcleo, mas já é um olhar mais profundo do que a crítica. Né? Então, ou seja, se você já for pelo menos capaz de olhar para você em como você lida com a contrariedade, né, já é um bom começo. Porque aí você vai conseguir trabalhar em você o seu jeito mais tranquilo ou o seu jeito mais metódico de ser. Né? E aí você já consegue mudar a estratégia quando você naturalmente trabalha isso. Você vai perceber que você já vai se irritar menos do que se irritava antes, né? E aí naturalmente você não vai precisar se incomodar tanto com o parceiro ou criticar tanto seu parceiro ou sua parceira. Então isso já vai melhorar bastante. Amor, é isso, né? Tem mais alguma coisa para falar? Acho que tá bom, né? Por hoje. Depois sempre a gente tem fala muita mais coisa na para próxima. falar, né? Não acaba, né? Se a gente ficar aqui, vai a noite toda. Né? E a gente não gosta nada de falar dessas coisas, a gente fica e esquece o
o desligar, Aham, né? exato. Mas por hoje tá bom, né, amor? Gente, sempre muito bom estar com vocês. A gente espera poder ter Obrigada, gente, pela ajudado. participação aí. Tchau, tchau. Boa noite, Boa gente. noite. Tchau. Tchau, amor.